As promoções do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube não param. Agora, para o mês de julho, sortearemos 10 camisas douradas comemorativas ao título de 1978 e mais 10 vales compras de R$300 para gastar na loja oficial do clube. É isso aí! Estando em dia com o pagamento, você ajuda a manter o Guarani mais forte e concorre a prêmios. Sorteio dia 28 de julho. Acompanhe o resultado pelas mídias sociais e site oficial. Seja sócio campeão. Acesse sociocampeão.com.br. Muito boa tarde, nação bugrina. Sejam bem-vindos à TV Guarani. Dando sequência às nossas coletivas ao vivo, diretamente da sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro. Desta vez, Leonardo Fagundes, nosso preparador físico. Léo, seja bem-vindo à TV Guarani. Conta um pouquinho como é que está sendo essa preparação, esse início que nós tivemos na semana passada nos gramados. E a ansiedade, como é que está para o retorno do Campeonato Paulista? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Ansiedade, né, pessoal? Na expectativa da gente voltar, tivemos aí um posicionamento positivo, né, em relação à federação. Então, já estamos próximos do retorno do Campeonato Paulista. Já temos uma data prévia aí para o retorno da Série B também. Então, tanto a comissão quanto os atletas estão muito motivados, trabalhando aí diariamente, né, com muita dedicação, com muito empenho. Esses últimos dias foram muito proveitosos, bem produtivo, né? A gente conseguiu fazer bem a parte física, bem a parte técnica e todo o trabalho integrado também com a parte tática, o que facilita muito a nossa dinâmica do dia a dia. Antes de iniciarmos as perguntas dos nossos colegas da imprensa, já agradecendo também a todo mundo que enviou perguntas, fazer um pedido à torcida bugrina. Se inscreva em nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos conteúdos. O conteúdo está sendo feito diretamente para você, torcedor que quer acompanhar, ficar por dentro de todo o nosso dia a dia. Vamos lá, então? Primeira pergunta dos nossos colegas da imprensa. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Léo, para muitos a volta do Campeonato Paulista já para o dia 22 é uma surpresa. Primeiro, se para você também é uma surpresa e se você está encontrando muitos problemas em relação à preparação física dos atletas. Sim, foi uma surpresa, né? Pensando como profissional, uma surpresa positiva. Como eu falei previamente, estávamos ansiosos aí por esse retorno, né? Porém, é uma situação que nos liga um alerta, uma preocupação, porque teremos aí até o início do campeonato 15 dias aproximadamente de trabalho. Uma situação semelhante, que se vale uma analogia, é que na pré-temporada desse ano nós tivemos 19 dias, porém com os atletas em um mês de férias, né? Com a situação do Covid, com esse problema da pandemia, os atletas ficaram praticamente em casa fazendo aí um treinamento individualizado, organizado durante 3 meses. Porém, se foge bem da especificidade do jogo e do treino no dia a dia. Então, acredito sim que a gente pode fazer um bom trabalho e tentar, em meio a tanta dificuldade, conseguir bom resultado para a nossa temporada aí. E a segunda pergunta, Léo, é exatamente em relação ao equilíbrio da competição. Você acha que nesta reta decisiva do Campeonato Paulista haverá um desequilíbrio envolvendo as equipes participantes do Campeonato Paulista ou não? Eu acredito que as equipes do Campeonato Paulista, elas estão aí munidas com excelentes comissões, com grandes profissionais gabaritados, que vão saber realmente conduzir a equipe durante esse processo, né? Teremos aí praticamente o mesmo tempo, né, para poder competir, e a questão da periodização, da organização do treino, da forma que recupera, isso vai particularmente de cada comissão técnica, né, visando sempre o jogo e para que a gente consiga fazer aí o melhor, entregar o melhor e atingir a performance aí no campeonato.
Heitor Fredo, da TVB Record. Leonardo, boa tarde. Nessa temporada, os jogadores que disputam a Série B vão viver uma situação muito diferente, porque o intervalo entre os jogos deve ser menor, então raramente a gente deve ter aquele intervalo de 7, 10 dias, como se teve até a última temporada. Qual a importância desse trabalho de intertemporada para os jogadores aguentarem essa maratona? E como é que vocês planejam os próximos meses para o Guarani? O trabalho, para todos nós, é uma forma inédita, né? A gente nunca tinha trabalhado, né, com essa situação de um tempo de inatividade de 3 meses. Então, é um grande desafio, porque quando o atleta retorna, a gente tem que tentar entendê-lo, né, na sua individualidade, como ele vai responder à carga de treinamento, como ele vai responder aí todo o processo psicofisiológico que está envolvido no treino, e tentar tirar desse atleta o alto rendimento. Então, esses 3 meses, eles geram um impacto muito grande lá na frente, né? No caso, nessa totalidade, agora que se iniciou um processo. Então, a gente vem buscando prepará-los da melhor forma possível, tentar resgatar um pouco desse lastro que nós acumulamos aí no início da temporada, com os 8 jogos aí que a gente conseguiu fazer no Paulistão, para tentar dá-los aí a melhor condição física, técnica, mental, tática, para conseguir o melhor rendimento dentro de campo. Uma outra questão é com relação ao risco de lesões, principalmente musculares, por conta do tempo que os atletas ficaram parados. Havia uma preocupação muito grande de que isso acontecesse na Europa com frequência, mas não foram registradas tantas lesões assim no futebol europeu. O que foi feito por lá que pode também ser trazido para o futebol brasileiro para que os atletas daqui não sintam tanto esse tempo fora de atividades? Sim, tive contato com alguns protocolos de retorno na Alemanha com o Bayern, o da Espanha com Barcelona, e eles conseguiram fazer o treinamento com um espaço maior de tempo, de uma forma onde inicialmente, se faziam os pequenos grupos, iam evoluindo até para o grande jogo. Creio que isso é importante. O trabalho preventivo, o trabalho de intervenção, toda análise que é feita através das avaliações físicas, das avaliações fitoterápicas, das avaliações médicas, elas servem de valia aí para o nosso departamento prescrever o melhor trabalho, ajudá-los aí a melhorar o rendimento, e essas informações em nossas mãos, a gente tentar individualizar bem o trabalho para cada atleta, de acordo com a sua demanda, que a gente acredita bem que esse tipo de situação, esse tipo de treino, esse tipo de intervenção pode ajudá-los, né, durante a temporada esportiva e diminuir ainda mais a incidência de lesão. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Léo, boa tarde. É claro que vocês vão ter pouquíssimo tempo para trabalhar, né? Treinos com bola, cerca de 15 dias até a volta do Campeonato Paulista, mas eu queria saber se os jogadores, o elenco voltou, pelo menos na questão física, um pouco mais perto do que vocês esperavam. Claro que perfeito não tem como, né? Mais de 100 dias sem atuar, um período inédito para a maioria deles, mas diante das planilhas que vocês passaram, todo o monitoramento que foi feito, eles voltaram num estágio considerado satisfatório? Sim, os atletas desse elenco, a gente tem muita gratidão especificamente por cada um que se manteve e pelos que foram contratados. A gente tem um grupo muito bom de trabalho, um grupo que abraçou a ideia, entenderam qual que era o objetivo desse planejamento, dessas planilhas individualizadas, e a gente tentou ofertar durante esse período a melhor condição, a melhor informação para que eles pudessem suprir, né, essa demanda física, principalmente nos treinos de casa, próximo de casa, mas todos nós sabemos o quanto é importante, claro, porém não específico, né, na função do atleta pôr chuteira, do atleta ir para campo. Isso envolve via energética, questão metabólicas também. Isso tudo faz parte de um processo de recondicionamento que a gente vem buscando agora.
Mas, respondendo à pergunta, eles voltaram bem, voltaram assim, de uma forma até satisfatória, porque à medida que eles foram chegando, eles foram avaliados, né, pelo CNEL, que é um instrumento que a gente consegue ter parâmetros de equilíbrio, de força, e a gente se surpreendeu. Medidas antropométricas também satisfatórias. O grupo se apresentou dentro de uma boa condição. E uma outra pergunta, o Guarani, se não único, é um dos únicos, talvez, clubes que não tenham apresentado nenhum diagnóstico positivo do coronavírus, né? Todo o elenco nos 3 testes, né, nas 3 baterias de exames feitas, ninguém detectou positivo. Na parte clínica, na parte médica, isso com certeza é ótimo, mas eu queria saber na parte física, faz alguma diferença, pode fazer alguma diferença positiva essa questão, ou não tem muita interferência, já que a maioria dos jogadores, ou talvez todos que tiveram contato com o vírus em outros clubes, foram assintomáticos, ou não teve nenhum caso grave? Dá para fazer alguma diferença essa questão ou não? Aqui no Guarani foi feito um protocolo médico de muita qualidade, então a gente, segundo as recomendações do doutor Raí, que se fomentou, se baseou de informações da Organização Mundial de Saúde, das federações, do Ministério da Saúde, um protocolo muito eficiente, e a gente procurou colocá-lo à risca aqui no clube. As pessoas realmente se integrarem, conhecerem realmente o que é o processo, entenderem a importância de se cumprir aquele processo para que se tenha esse resultado que nós tivemos, esse respaldo de estar aí todo mundo negativado, não perdemos ninguém, isso otimiza o trabalho, otimiza o nosso tempo, e isso facilita bastante. Com relação a um possível atleta diagnosticado, acredito que sim, isso vai influenciá-lo, porque envolve questões imunológicas, questões fisiológicas, questões físicas, e isso pode realmente atrapalhá-lo. É certo que as pesquisas elas são ainda muito incipientes em relação a como esse atleta ele reporta pós-Covid. Então, acredito sim que pode influenciar. Vamos continuar trabalhando para que a gente consiga aí, manter todo mundo negativado, para que a gente consiga aí fazer uma temporada segura, né, bem equilibrada, preservando e se atentando sempre pela saúde pessoal, pelo bem-estar de todos aí. Lucas Rossafa, Esporte News Mundo, Futebol Interior. Léo, muito boa tarde. Eu gostaria que você fizesse um resumo de como encontrou a forma física dos 5 novos reforços oficializados pelo Guarani durante a pandemia. Didi, Valber, Arthur Rezende, Elias Carioca e Vagninho. Desses 5, o Guarani pode usar 4 no Campeonato Paulista. Você acredita que esse quarteto tem condições de ficar à disposição do Thiago Carpini no próximo dia 22 de julho? Estamos trabalhando arduamente para que a gente consiga colocá-los em condição física, técnica, tática e psicológica para que eles estejam à disposição aí do professor Carpini. Lembrando que cada um desses atletas, eles estão vindo de diferentes lugares, né? A gente pega o exemplo do Didi, que ele fez um trabalho fora, né, nesse meio tempo que ele ficou inativo, já vinha treinando lá com a equipe dele, pessoal. O Arthur veio do Bahia, também estava vindo com um pouco mais de treinabilidade, conseguiu fazer alguns trabalhos em casa, recebeu essa orientação, chega também para poder ajudar. O Vagninho é uma situação que ele vem de fora do país, esse ano ainda ele não jogou, então é uma situação que a gente vai precisar de ter um pouco mais de paciência, porém o atleta ele nos respalda muito bem, porque ele se dedica bastante no treinamento, se dedica, se empenha e vem evoluindo muito desde quando iniciou o trabalho. E com relação ao Elias e ao Valber, eles estavam treinando lá no Atlético Paranaense. Eles tiveram um problema, né? Porque eu creio que na última semana eles tiveram mais 6 resultados positivos. Eu não estou ao certo, 6 ou 8 lá no Atlético.
e eles tiveram que interromper o trabalho inicialmente. Então, eles se apresentaram numa boa condição, estão buscando seu espaço, estão trabalhando, em alguns momentos até fizemos trabalhos em 2 períodos, o que proporciona para eles o maior tempo para poder condicionar, dá-los mais treinabilidade, para que eles possam estar à disposição do Carpini o quanto antes. Léo, o Guarani teve vários jogadores antes da pandemia com problemas musculares. E a minha pergunta diz respeito ao Igor Henrique, que já teve 5 contusões distintas na coxa desde a contratação em maio de 2019. Como você, um dos cabeças do departamento físico do Guarani, trabalha com esse jogador para a sequência da temporada, quando os jogos terão intervalos bem menores? Há um plano específico e diferenciado para esse jogador para que ele possa ficar à disposição do Carpini? Sim, entendendo que a lesão ela envolve um processo que ele é multifatorial, né? Então a gente vem tentando se reunir, todo o departamento técnico, todo o departamento médico, para tentar encontrar as melhores soluções para esses atletas, como o Igor, que vem sofrendo com lesões há mais tempo. O Igor passou por um processo de avaliação fisioterápica bem minuciosa, onde a equipe médica, a equipe fisioterápica passou ali as informações necessárias que a gente pudesse trabalhar, né, poder também orientá-lo nesse período, para que a gente consiga ter o Igor aí rendendo por mais partidas, por mais tempo, e tentando dar a ele a melhor condição possível para que ele consiga exercer ali bem a sua função. Conversamos bastante, precisou passar também por um processo de conscientização de que é importante fazer um trabalho complementar, dessas avaliações estarem fomentando informações diárias para que ele consiga aí ter treinabilidade, ter força, ter flexibilidade, todos os quesitos aí que a gente preconiza para que o atleta ele consiga aí apresentar aí o alto rendimento durante as partidas. Marco Guarizo, Rádio CBN. Leonardo, boa tarde. Em quanto tempo é possível os jogadores atingirem o ápice da forma física depois de tanto tempo parados, já que isso nunca aconteceu quando tinha férias de 1 mês, né? Já voltava para a temporada seguinte com mais de 3 meses parado, por mais que tenha outras atividades sendo programadas pela comissão técnica, mas no trabalho específico, quanto tempo o Guarani pode chegar aí a 100% da forma física dos jogadores? Sim, a nossa expectativa é que esses atletas eles consigam, né, atingir o alto rendimento com as partidas. Mesmo sabendo que teremos aí nessa temporada um tempo menor de recuperação entre as partidas, eu acredito muito que a parte de jogo vai ajudá-los a condicionar, vai ajudá-los a atingir o alto rendimento que se tanto espera, porque o tempo que se teve para a preparação é uma forma que a gente encontra de embasar, de trazer subsídio, tanto físico, em todos os aspectos, né? Físico, técnico, tático, psicológico, para que esse atleta ele consiga suportar os jogos. Então, acreditamos aí que com o passar dos jogos, a equipe ela vai conseguir se condicionar e atingir aí o ápice, a plenitude aí durante a competição. Com relação a tempo, eu acho difícil a gente tentar afirmar uma situação aqui. Mas acredito que próxima aí das primeiras rodadas, da 7ª, 6ª rodada, os atletas já vão estar mais soltos em campo e a gente vai conseguir aí apresentar um grande espetáculo. Leonardo, não sei se essa pergunta seria mais específica ao treinador, mas uma questão de ritmo de jogo também. Afinal de contas, agora tendo as 5 substituições durante uma partida, muitos jogadores vão ter que adquirir esse ritmo. Isso atrapalha pelo fato de ter que acelerar a preparação ou ajuda pelo fato dos jogadores estarem atuando mais? São várias questões nessa pergunta. Pergunta interessante, é um novo
modelo que se vem apresentando, a questão das 5 substituições. Eu vejo com bons olhos, porque com a quantidade de jogos e pelo tempo dos jogos, a gente consegue rodar bem os atletas, fazer com que eles descansem de um jogo para o outro, ou mesmo dentro do jogo, né, que a gente consegue fazer as substituições, e isso eleva, né, o espetáculo que é o jogo, porque aquele atleta às vezes está um pouco mais desgastado e se queimou as 3 substituições, ele vai ter a oportunidade de poder ser substituído e entrar um atleta descansado, podendo render o seu melhor. Então acredito que isso eleva a questão do jogo, o jogo fica mais bonito, mais vistoso, mais técnico, mais pegado e se resolvendo em detalhes. Então, acredito sim que vai ser benéfico essa iniciativa aí feita pela FIFA. E isso traz até como uma questão motivacional para essa atleta também, né? Porque antes eram 3, agora são 5, então você tem mais possibilidade de rodar os atletas, então é mais gente envolvida no processo, é mais gente na expectativa de poder ajudar, de poder contribuir, e isso o Guarani ganha, né? Todos, né? Com que o atleta consiga aí treinar, se motivar, porque a chance dele entrar ou de iniciar jogando, ela é maior. Pois não. Boa tarde, Léo, Washington Melo, canal Esportes Online e Facebook. Léo, pelo menos nesse primeiro momento, onde a FIFA autorizou as 5 substituições, você acha que essa decisão vai ser benéfica aos jogadores que não tiveram aí um tempo hábil, né, para se recuperarem fisicamente? Qual a sua opinião? Grande abraço. Sim, com certeza. É benéfico, pelo menos a forma que eu enxergo as 5 substituições. A gente vai conseguir aí manter os atletas motivados por esse motivo. Também, né, essa motivação ela já é intrínseca, mas é um fator a mais, porque eram 3, agora passa a ser 5, então mais 2 atletas eles podem atuar, isso é importante, e para que se atue é preciso uma preparação, então ele também vai se preparar, né, já como de costume, normal, porém com uma expectativa maior de poder entrar no jogo. E isso enobrece ainda mais o espetáculo, né? A gente, às vezes, vê em situações de cansaço, com 3 substituições feitas no jogo, a gente ainda tem possibilidade de mais 2, elevando ou até mesmo mantendo a qualidade técnica e tática e física no jogo oficial. Léo, minha outra pergunta é: quando você foi apresentado, na oportunidade, o ex-presidente Palmeirão Mendes Filho disse que o Guarani estaria iniciando uma nova era em relação à parte física. Gostaria que você falasse, né, do seu trabalho, se você conseguiu já desenvolver todo o seu potencial desde a sua chegada, e também gostaria que você falasse do seu relacionamento aí com o técnico Thiago Carpini. A minha relação com o Carpini ela é excelente. É um amigo que eu fiz na vida, no futebol, é um profissional que, mesmo jovem, é extremamente inteligente, detalhista, é uma pessoa aberta a diálogo, e isso facilita muito porque as nossas ideias se encaixam. Então, o trabalho é um trabalho que é fluido, né? A parte de gestão que ele tem em vestiário, em grupo, até com a própria comissão, é uma situação muito nobre, é muito louvável. Com relação à questão do trabalho em si, isso ajuda quando se tem uma empatia entre 2 pessoas e se consegue aplicar tudo que se é discutido, conversado no dia a dia, né? Com relação às 2 últimas perguntas, isso é importante também, sim. Léo, vamos fazer uma pausa neste momento para tomar uma água, ficar tranquilo. Lembrando a todos os internautas também que nosso departamento de comunicação está atendendo todos os protocolos, estamos usando máscara neste momento, passando álcool em gel, né, atendendo todo o protocolo da federação e também do Guarani Futebol Clube. Vamos lá.
Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Leonardo, boa tarde. A minha primeira pergunta é a seguinte: na sua avaliação técnica, sem nenhum outro fator influenciando, qual que é o período mínimo necessário de intervalo entre as partidas oficiais para evitar uma quebradeira física nos jogadores? Entendi. Segundo alguns estudos, né, até 72 horas pós-jogo, o atleta ainda, alguns atletas ainda, eles se encontram num processo de recuperação. Ano passado, o que se preconizava era 66 horas entre uma partida e outra. Então, esse descanso, ele é muito importante, ele é essencial para uma recuperação emocional, física, fisiológica do atleta. Então, a gente vai ter que encontrar formas, métodos, soluções para que esses atletas eles consigam se recuperar, né? Para que a gente consiga ter aí a nossa melhor à disposição sempre. Então, eu tenho certeza que vai ser desafiador para nós, né? Tanto o corpo da parte física como do departamento médico, fisioterapia, até dos próprios atletas, de tentar aí recuperar, né, e jogar, que vai ser aí a vez para esse ano. E a minha segunda pergunta é a seguinte: eu sei que a sua área específica é a preparação física, mas do ponto de vista de saúde pública, na sua avaliação pessoal, isso obviamente não considerando a posição oficial do clube, da diretoria ou da Federação Paulista, era a hora de se voltar com o futebol? Qual que é a sua avaliação pessoal sobre isso? A minha avaliação pessoal, ela vai muito em cima de modelos, sabe? Eu acompanhei muito pela televisão as notícias e percebi que, por exemplo, na Europa, eles fizeram realmente uma quarentena, se fizeram um lockdown, diferente do Brasil, né? No Brasil, a nossa quarentena, isso na minha humilde visão, não foi uma quarentena eficiente, onde você via pessoas saindo, você viam pessoas descumprindo o que era muitas vezes determinado. Então, sim, me preocupa, mas entendo também um todo, né, e o que se precisa, né, em relação à volta do campeonato, o que se depende do campeonato acontecer, dos treinos, para que, né, a gente retome aí o quanto antes. E é pensar daqui para frente, né? É aprender, lidar ali com as lições, refletir bastante o que aconteceu no passado, tentar cumprir aí, né, com muita sinergia aí, com muito empenho, as determinações médicas, para que a gente fique resguardado, né, bem de saúde e consiga aí estar trabalhando para poder oferecer para os atletas, para o Guarani, sempre o melhor. Lucas Leme, Rádio Web Futebol Show. Boa tarde, Léo. Tudo bom? Queria que você falasse como está a questão física do Bruno Lima. A gente vê pelas postagens do Guarani que, ao que parece, ele não está treinando com bola ainda. Como que foi a preparação desse jogador e como que ele está atualmente? O Bruno Lima ainda está sob os cuidados do departamento médico. Ele foi orientado individualmente pelos fisioterapeutas nesse momento de pandemia, de se fazer um trabalho em casa, um treinamento em casa, algumas situações específicas que fornecem para ele um subsídio grande para esse retorno. Então, ele atualmente ele está com o departamento médico, tratando, cuidando, fazendo umas avaliações para que a gente consiga aí, tirar uma diferença de desequilíbrio que foi apresentada ao se avaliá-lo e tentando recuperá-lo no menor tempo possível, entendendo também a gravidade que foi a lesão que ele teve. Então, é importante se ter paciência também no retorno dele, que a gente não consiga aí, que a gente não atropele, né, os processos, e a gente acredita que no futuro breve ele já vai estar aí fazendo trabalho de transição
e já vai estar aí com o grupo, porque ele é muito importante em todo o processo. Oswaldo Luiz, EPTV. Boa tarde, Leonardo. Depois de amanhã, a gente completa 4 meses do último jogo disputado na temporada. Dá para se afirmar que o trabalho dos preparadores físicos já está comprometido em 2020? Ou é possível ainda retomar uma condição de entregar esses atletas em alto nível para as competições que ainda estão por vir? É possível. É necessário tempo, né, compreensão, acho que de todas as partes, e que se entendam que hoje, mundialmente, não é em Campinas, nós vivemos um tempo diferente, uma era pós-pandemia, e que nunca até então havíamos passado por um processo dessa forma, onde os atletas ficaram 3 meses sem treinar, fazendo trabalhos específicos, porém de uma forma diferente com o que se predomina dentro de campo, né? Então, acredito que é possível sim, os preparadores, eles têm conhecimento, eles têm experiência para lidar com essa situação, e vai ser necessário tempo para poder cuidar, para poder se organizar, para poder entender bem essa individualidade de cada atleta, como ele vai responder pós-pandemia, e tentar, através de monitoramento, né, de variáveis aí, prescrever a melhor atividade, saber quando estressá-lo ou quando recuperá-lo, que assim a gente vai conseguir aí ter e atingir e manter o alto rendimento aí na temporada esportiva. Leonardo, fazendo uma conta direta aqui, juntando feriados, Natal, passagem do ano, até o dia 30 de janeiro, quando termina a Série B, o Guarani vai ter, no mínimo, 40 jogos. Vai dar uma média de um jogo a cada 4 dias e meio, obviamente num cenário de momento. O que esperar do desempenho físico de um grupo que será exigido desta forma? A gente espera sempre o melhor e tenta oferecer para esses atletas as melhores condições. Então, a gente vai ter que ter uma logística muito boa, né, para poder realmente atendê-los. Questões como a alimentação, o sono, métodos de recuperação que são disponibilizados aqui no clube, a própria suplementação, a carga de treino, ela vai ter que ser muito bem dosada, muito bem analisada, para que a gente consiga oferecer para esse atleta a melhor condição. Né? Até faço uma ressalva, está chegando aí o Fúvio, que é um fisiologista, e com ele várias ferramentas aí que poderão nos ajudar no nosso dia a dia, né? Ferramentas que auxiliam em todo esse monitoramento da carga diária, semanal, mensal, e isso ajuda e nos traz respaldo para a preparação, para o próprio Carpini, para poder escalar a melhor equipe, descansar aquele jogador que às vezes precisa de um descanso, de um repouso, e tentar, dentro desse pacote todo, vencer, atingir aí os nossos objetivos que a gente tem aí em mente para essa temporada. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Olá, Léo, tudo bem? Dentro dessa parada longa que a gente teve e esse retorno com uma preparação um pouco mais curta, qual é o trabalho que deve ser priorizado nesse momento? Trabalho de força, trabalho de condicionamento físico, voltado para a explosão. Como é que você entende como prioritário o trabalho físico nesse momento? A gente precisa trabalhar em vários aspectos, né? Porque o futebol ele envolve várias capacidades. E dentro dessas capacidades, tentar selecionar o melhor momento para poder colocar em prática. Então, nesse início de trabalho, a gente deu muita ênfase no trabalho de força, no trabalho de resistência, em pequenos jogos, que são situações específicas do jogo, contato com a bola, o deslocamento, as acelerações. Então, a gente procurou trabalhar muito em cima disso, né? De trabalhar, de buscar, né? Esse lastro que já foi conquistado, mesmo com muito tempo, ainda existe aí
uma memória motora, que esses atletas, à medida que eles vão sendo estimulados, eles vão resgatando essa memória e ajuda a gente até a evoluir uma situação que a gente momentaneamente achou que precisaria de mais tempo, porém essa resposta individual ela vem sendo muito boa e muito positiva. Olha, você sabe muito bem que o maior combustível do Guarani sempre foi sua torcida, né? Mas antes da pergunta do nosso internauta que está vindo pelos comentários da nossa transmissão na TV Guarani, estamos com um convidado hoje na sala de imprensa, atacante alemão, apareceu durante a entrevista do preparador físico. Alemão, como é que está sendo o trabalho do Léo nessa semana? Está sendo puxado? A gente voltou hoje, né, segunda-feira, já com um trabalho bem puxado, um trabalho de força na academia. O Léo, como sempre, ele e toda a comissão, excelente profissional. Então, tenho certeza que, assim como foi a semana passada, uma semana muito produtiva, tenho certeza que nós vamos ganhar muito também com essa semana que vem se abrindo aí. É isso aí. Agora vamos lá para a pergunta do nosso torcedor. Primeira pergunta do Giovanni Rico. Léo, com a possível choque de partidas na final do Paulista e no começo do Brasileiro, vocês da preparação física acham necessário a utilização de duas equipes diferentes ou tem condição de usar? Se pode pensar numa situação de uma equipe, né, e se manter uma coluna, né, de alguns atletas e outros atletas poderem ter um pouco mais de rotatividade. É uma situação que a gente espera, às vezes, ter que usar mais atletas, ter que descansar outros, e isso faz com que rode a equipe. Então, a gente procura prepará-los aí da melhor forma, todos eles em igualdade, equilibrando bem as cargas de treinamento, equilibrando bem aí o processo de recuperação, porque a gente fala e fomenta isso muito para eles, que todos sem tirar ninguém, serão importantes dentro do processo e poderão contribuir em algum momento de alguma forma. E a última pergunta também do André. Você falou na entrevista que você tem um bom relacionamento com o técnico Thiago Carpini, e a pergunta dele é em cima disso. O preparador físico colabora nas decisões dos técnicos para escalar as equipes? Para escalar, a gente vem com a opinião física, né? Mas quem escala, quem determina é o treinador. Então, em caso de dúvida em algum atleta, o que envolve a questão física, eu procuro me reportar, a gente fala claramente da minha visão, da minha opinião, ele entende e ele toma a decisão. Obrigado, Léo, pela participação hoje na TV Guarani. E fica agora o convite para o nosso torcedor de compartilhar os nossos conteúdos. Estamos chegando na marca de 8 mil inscritos no nosso YouTube. Fica aí para vocês a missão de compartilhar para a gente chegar num número ideal que merece o Guarani Futebol Clube. Boa tarde a todos.